E por que a relação afetiva é desafio para todos nós? Porque na relação afetiva existe um componente que costuma gerar dificuldades ou desafios para a gente. Esse componente é a intimidade. Na relação afetiva existe uma intimidade muito intensa. Então, você tem a intimidade sexual, você tem a intimidade corporal, você divide um teto, você divide uma rotina, você passa muito tempo junto, você divide projetos de vida, você divide uma caminhada. E na relação afetiva, você divide vida, você divide tudo, você divide sua vida. Então é muita intimidade para a gente não entrar nos sentimentos. Precisa entrar nos sentimentos. Mas o que acontece? A gente não sabe nem dar nome para os sentimentos. Você pergunta para a pessoa assim: você é ciumento? Você é ciumenta? Eu? Não. Eu? De jeito nenhum. Tá, mas o que é ciúme? Aí a pessoa, não sabe. Tem uma ideia vaga. Porque começou a estudar com 6 aninhos de idade. Estudou até 22, 23, às vezes até 30. Eu estou aqui com 51, continuo estudando. Estudou anos e anos a fio. Mas em nenhum lugar, em nenhuma escola, nenhuma faculdade, ela falou sobre isso. A gente não sabe. A gente fica de olhos vendados. Não pode falar. É fraqueza. Falar dos sentimentos é fraqueza. Não é isso que a gente aprendeu? Pessoa que fala de sentimento é a pessoa fraca. Pessoa que fala de sentimento é a pessoa desequilibrada. E a gente não aprende isso. Então você não sabe. Por exemplo, você começa a fazer um trabalho. Mas peraí, deixa eu explicar um pouquinho o ciúme para você. O ciúme é um caldeirão. Vou te mostrar como é que faz ciúme. Do que o ciúme é feito? Você pega uma panela bem grande, coloca 1,5 litro de insegurança. Aí você vem e coloca medo. Medo de perder, medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente, medo de não corresponder, medo de não estar à altura, medo de não ser amado, medo de não mais ser amado. Aí você coloca um pouquinho de raiva. Da raiva de certos comportamentos do parceiro, da parceira, não é? E raiva leva à posse. É meu. É bom um pouquinho é bom, mas às vezes a gente exagera. Tem a ver com tristeza, né? A gente fica triste, não fica? Claro. O medo de perder, o medo de ser abandonado gera uma tristeza. Tem também um pouco de solidão, né? De solidão. Ser deixado para escanteio, não ser valorizado. Então, olha que mistura. Mas não para por aqui, não. Porque não são só emoções. No sentimento tem mais coisa. Então você pega todas essas emoções, solidão, raiva, medo, tristeza, tem um pouquinho de repulsa, de nojo, no ciúme tem, insegurança, mas tem mais coisa, tem memória, o que você viu na sua família, o que você presenciou, as histórias que te contaram, as histórias que você viveu, memória, aí você coloca um tanto de memória nesse caldeirão, nessa panelona. Tem também ideias, concepções, valores, princípios, crenças, algumas crenças limitantes. Você mistura isso tudo. Olha como é que isso ficou complexo. Esse caldeirão, com esse tanto de coisa, é o que nós chamamos ciúme. E a gente dá conta de dizer? A gente traz isso? A gente fala sobre isso? Não, a gente não fala. Eu estou me sentindo assim. A gente não fala. O que a gente faz? A gente começa a ter comportamentos. Comportamentos para que a outra pessoa adivinhe. A gente não fala, mas quer que o outro adivinhe. A gente não fala, mas joga com isso. Faz um jogo subliminar. Então vamos ver agora frustração. Frustração tem o quê? Você pega um caldeirão e coloca 1,5 litro de impaciência. Aí você coloca também bastante ansiedade. Aí você coloca um pouco de repulsa, porque
Você planejou uma coisa, aconteceu outra. Você imaginava que a sua vida ia para uma direção, ela foi para outra. E você está com repulsa disso. E tem também raiva, você coloca raiva, tem raiva. Você não queria que fosse assim. Aí você põe medo. Você está com medo disso não mudar. Está com medo disso durar para sempre, de não ter mudança nenhuma. Põe tristeza. Olha a frustração aí. Um pouco de tédio. É o caldeirão dos nossos sentimentos. Às vezes é um caldeirão da bruxa. Às vezes a gente faz isso com a gente. Sai misturando ingrediente. Mas tem mais nessa frustração, tem mais. Você foi criado numa família, você foi educado de um jeito. Então, você começa a imitar padrões. Imitar o seu pai, imitar os avós, os irmãos, imitar pessoas da família. Você começa a viver como elas viveram, pensar como elas pensam, sentir como elas sentem. E você começa a reproduzir comportamento. Por exemplo, você fala, já que eu estou frustrado, agora eu vou fechar minha cara. Aí você fica mal-humorado, já acorda. Por quê? Mau humor é hábito, é estratégia de defesa. Eu fico de cara fechada para me proteger e proteger do outro e me proteger de mim mesmo, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de mergulhar, eu não quero mergulhar. Então, aquela história do moço, ele estava dirigindo, parou para abastecer o carro, tinha um cachorro uivando. Enquanto ele estava abastecendo o carro, esse cachorro chorando, uivando. Ele falou, moço, pelo amor de Deus, o que esse cachorro está uivando? Ele está uivando porque ele está deitado em cima de um prego. Não é possível. Está deitado lá. Está deitado em cima do prego. Mas por que ele não levanta? É porque está doendo o suficiente para ele uivar. Mas não está doendo o suficiente ainda para ele levantar. Esse é o mau humor. O mau humor é quando não está doendo o suficiente ainda para você levantar. Então você fica só de cara feia. Não doeu o suficiente ainda para você mobilizar, para você agir. Isso tudo vai ficar mais complicado quando junta duas pessoas. Aí você eleva ao cubo. Não é ao quadrado, não. Tem duas pessoas, você eleva ao cubo. Porque tem os seus problemas, tem os problemas do seu parceiro, da sua parceira, e tem ainda os problemas que vocês criam juntos. Então, são 3 problemas. Os seus, os da pessoa e o que vocês dois criam juntos na relação. Então, isso são os relacionamentos.